Aqueles que já estão aqui conosco há mais tempo já sabem, mas eu vou dizer àqueles que estão conosco talvez pela primeira vez ou nas primeiras vezes, né? Eu tenho exposto este evangelho aqui de Marcos desde o seu início. Então nós começamos lá no capítulo 1, verso 1, e temos passeado, né, por todos os versículos, entendendo verso a verso em seu contexto original, né? Aliás, em seu contexto tal como escritos aos leitores originais, e estamos caminhando já há mais de 2 anos por este evangelho, verso a verso, e neste momento, hoje, nós nos encontramos aqui no capítulo de número 12, versos 13 a 17. Então vamos ler este texto. Eu lembro as crianças que estão conosco, que elas têm um boletim também com uma bela ilustração relacionada ao sermão de hoje, a qual podem colorir e mostrar ao pastor depois lá à porta. Marcos capítulo 12, versos 13 a 17, assim diz a palavra de Deus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a Deus que nos ajude na exposição de sua palavra. Vamos pedir a Deus que fale conosco. Oremos. Santo Deus, este é o momento de maior importância do culto que prestamos ao Senhor. Não que os outros até aqui não tenham sido importantes, mas até aqui, Senhor, fomos nós, pecadores, instáveis, limitados, quem nos dirigimos ao Senhor. Neste momento é o Senhor, santo, 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 quem se dirigirá a nós. Ó Deus, prepara o nosso coração para que recebamos a Tua palavra de bom grado, para que mais do que ouvintes, sejamos praticantes dela. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a entender aquilo que acabamos de ler e fala conosco, por meio da Tua palavra, que é mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, penetrar o mais profundo do coração humano. Que assim seja, Senhor, que sejamos edificados nesta noite, que ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, houve um tempo em nosso país em que facilmente se podia reconhecer nas ruas, na vida pública, quem era e quem não era crente. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Pelas vestimentas, pelo comprimento do cabelo, pelo linguajar, pela Bíblia sempre debaixo do braço, entre outras características, entre outras peculiaridades, os evangélicos eram identificados publicamente aqui no Brasil sem muito esforço por quem é que fosse. E talvez as pessoas mais velhas me entendam mais do que os mais novos no que eu estou querendo dizer aqui. Acontece, irmãos, que o tempo passou e muitos desses usos e costumes peculiares ficaram para trás na maioria das igrejas. E não que isso seja de todo ruim.
Até porque, convenhamos, irmãos, a ênfase exagerada em usos e costumes pode desembocar num legalismo totalmente prejudicial à fé cristã, não é verdade? Pois bem, para o bem e para o mal, o fato é que esse tipo de estereótipo do crente brasileiro já não existe mais como existia antes. Hoje em dia, esteticamente, é muito mais difícil distinguir quem é evangélico de quem não é evangélico. No passado, era mais fácil. Mas se essa dificuldade de diferenciação não é tão grave do ponto de vista estético, ou seja, do ponto de vista de alguns usos e costumes, roupas, comprimento do cabelo, etc. e tal, se essa diferenciação, não é? Se essa dificuldade de diferenciação não é tão grave desse ponto de vista, ela passa a ser bastante preocupante quando é observada do ponto de vista ético, quando é observada do ponto de vista comportamental. Ou seja, uma coisa é não mais se vestir como antes. Outra coisa, totalmente diferente, é não viver de modo condizente com a fé professada. Isto é, o problema está naquela pessoa que se diz evangélica e não dá demonstrações práticas disso na sua vida. O problema está naquela pessoa que se diz uma boa árvore quando não dá bons frutos. Quando a pessoa diz ter fé em Jesus sem ter boas obras que a acompanhem. Isso sim é bastante problemático. Isso sim é bastante perigoso. É realmente triste quando crentes e não crentes levam a vida de modo totalmente idêntico desse ponto de vista. Certamente há alguma coisa de errado aí. E acreditem, irmãos, como nós aprenderemos nesta noite, o mundo está atento à nossa vida como seguidores de Jesus. As pessoas estão sempre prontas para nos acusar, para apontar o dedo a nós como povo de Deus, talvez prontas para nos apanhar em contradição. Então, a pergunta ou as perguntas que se colocam diante disso são: o que fazer diante dessa realidade? Como proceder diante da constante oposição do mundo, da constante vigilância do mundo? Como é que o próprio Senhor nos ensina, aqui nesta passagem, a agir diante das suspeitas, diante da oposição daqueles que não conhecem a Cristo? E o texto que nós temos aqui diante de nós nos ensina duas lições, duas verdades. A começar pela seguinte: primeira delas, de fato, neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa. Repito, primeira lição desta noite: neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa. Vejamos essa primeira verdade, irmãos, voltando os nossos olhos mais uma vez apenas para os versos 13 e 14 agora. Apenas versos 13 e 14 da passagem. Por favor, vejam esses versos comigo. É deles que nós aprendemos a primeira lição de hoje. Versos 13 e 14, assim escreve Marcos: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? O que é que Marcos começa a nos contar aqui, irmãos? Vamos nos lembrar. Algumas notas contextuais, só para a gente se situar aqui na passagem. Jesus está em sua última semana antes da morte na cruz. Nós já falamos sobre isso várias vezes. São os últimos dias, já em Jerusalém, antes de ser entregue às mãos dos pecadores. Depois da sua
entrada triunfal em Jerusalém, sobre um jumentinho. Os momentos que Jesus passa na Cidade Santa são extremamente conturbados. E conturbados por quê? Porque há constante confronto com os líderes religiosos de seu próprio povo. Estão lembrados? Nessa mesma semana, o nosso Senhor já havia purificado o templo. Lá no templo de Jerusalém, derrubou todas as mesas dos cambistas, expulsou os vendilhões que ali lucravam com a permissão, vejam só, dos sacerdotes. Foi o que nós vimos no capítulo anterior, versos 15 a 18. Nessa mesma semana, Jesus também foi colocado contra a parede pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos do seu povo. Estão lembrados da pergunta? Com que autoridade, Jesus, você faz o que faz? Foi o que nós vimos, versos 27 a 33, do mesmo capítulo 11. Então, a fim de ilustrar a oposição que vinha sofrendo entre os líderes de seu próprio povo, Jesus contou a parábola dos lavradores maus. Recordam-se disso, irmãos? Início do capítulo de número 12. Nela, Jesus deixou claro que não estava sendo bem recebido pelos líderes de seu próprio povo. E que exatamente por isso esses líderes teriam um destino nada feliz. Então vejam, essa última semana antes da morte de Jesus, em Jerusalém, é de intenso confronto, é de intenso embate. Aqueles que deveriam recebê-lo como o Messias, negam a sua pessoa. Os líderes religiosos que deveriam recebê-lo de braços abertos, de bom grado, como a salvação de Deus, desafiam-no, ameaçam-no, confrontam-no, querem de alguma maneira levar Jesus à morte. E aí, irmãos, por que retomar todo esse contexto é importante para nós a essa altura, na passagem que lemos nesta noite? Porque não é diferente com os versos que lemos agora. É neste mesmo espírito de ódio dos líderes religiosos, de manipulação do mal, maquinação do mal por parte dos líderes religiosos, que Jesus é interrogado, mais uma vez, estando em Jerusalém. E interrogado por fariseus e herodianos, diz Marcos no verso 13. Fariseus, os irmãos sabem, os irmãos conhecem, sabem quem são. São os partidários de uma das principais seitas judaicas daqueles dias. São os líderes religiosos de prestígio entre o povo, mas que eram hipócritas, não raras vezes confrontados por Jesus. Herodianos, por outro lado, eram os partidários, como o próprio nome já indica, do governo de Herodes, aqueles que defendiam Herodes e sua aliança com Roma na administração política daquela região. Então vejam, fariseus e herodianos. Acreditem, irmãos, homens que tinham muitas diferenças, adeptos de partidos, de facções muito diferentes entre si, mas que tinham algo em comum: sua oposição a Jesus, seu ódio ao Senhor, sua incredulidade. Homens que foram enviados, diz Marcos, no verso de número 1, aliás, no verso de número 13, do capítulo de número 12, para que apanhassem, vejam, Jesus em alguma palavra. Homens que foram enviados, irmãos, para tentar colocar Jesus em contradição, para pegarem Jesus desprevenido, para pegarem Jesus em apuros, o colocarem em maus lençóis, como costumamos dizer no ditado popular. E aqui Marcos nos ensina já a primeira lição desta noite, irmãos. Neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa. Neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa. Como isso se aplica à nossa vida hoje? Deixem-me dizer, o que aconteceu com Jesus em seus dias, irmãos, também acontece conosco hoje. Porque nós somos seguidores de Jesus, porque somos cristãos, ou seja, seguidores do Cristo.
Assim como ele recebeu oposição em seus dias, nós também estamos sujeitos a receber oposição em nossos dias. Assim como os incrédulos sempre se opuseram a Jesus, eles continuam a se opor contra o seu povo. Vejam, o que a Bíblia diz em outras passagens, em outros versos. O que o próprio Jesus disse, por exemplo, tal como registrado por João, lá no seu Evangelho, capítulo 15, versos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Irmãos, como Jesus esteve sujeito a todo tipo de oposição, como vemos aqui, por exemplo, de fariseus e herodianos, nós, como seus seguidores, também estaremos sujeitos aqui neste mundo, nesta terra, nesta nossa existência. O que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E como reagir, irmãos, diante da perseguição deste mundo? Você já foi perseguido por causa da sua fé? Você já foi confrontado por causa da sua fé? Como Jesus, nessa ocasião aqui, já foi colocado contra a parede por alguém que tentou te colocar em contradição, te humilhar, zombar da sua fé, dar risada de você. Já foi alvo desse tipo de coisa? Não estranhe, meu irmão, se isso acontecer. Aconteceu com o nosso Senhor, também acontecerá conosco. A pergunta é: como reagir diante disso? O que fazer quando isso acontecer? Bem, irmãos, o próprio Jesus nos deu algumas lições, nos deu algumas respostas. No Sermão do Monte, como Mateus registra lá no 5º capítulo, versos 11 e 12, ele disse o seguinte para os seus discípulos, palavra que se replica a nós hoje: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. O que fazer? Ele continua: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. É verdade, irmãos, Jesus foi confrontado em seus dias. Jesus foi colocado contra a parede em seus dias. Homens malignos, motivados por Satanás, tentaram de inúmeras maneiras colocá-lo contra a parede. Mas o que aconteceu com Cristo sempre aconteceu com o povo de Deus. O mesmo Jesus disse: foi assim que aconteceu com os profetas que viveram antes de vós. É assim que acontece conosco hoje, irmãos, se de fato nos mantemos fiéis ao Senhor e à sua palavra. Ser fiel a Deus neste mundo caído implica oposição deste mundo caído. Ser fiel a Deus neste mundo corrupto implica oposição deste mundo corrupto. Mas quando isso acontecer contigo, meu irmão, alegre-se, exulte. Quando rirem de você por causa de sua fé, alegre-se, exulte. Quando tentarem apanhar você em contradição, apontarem o dedo, julgarem a sua vida por causa de sua fé, alegre-se, exulte. Foi assim com os profetas, foi assim com o nosso Senhor. Se é assim conosco, aprove a Ele ter nos achado dignos de sofrer por amor ao seu nome. Louvado seja o Senhor por isso. Primeira lição, portanto: neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa. É o que está acontecendo com Jesus aqui. E como nós veremos em outras mensagens neste mesmo Evangelho de Marcos,
É o que o capítulo 13 mostrará, 12 ainda, né? Mais adiante. Mas deixamos isso para as mensagens futuras. O fato é que este mesmo texto nos ensina uma segunda e última lição, versos 15 a 17. Então, se a primeira é, neste mundo, os incrédulos sempre tentarão nos apanhar em alguma coisa, a segunda lição que o texto nos ensina agora é a seguinte: aos incrédulos deste mundo, devemos sempre responder: voltem-se totalmente para Deus. Aos incrédulos deste mundo, devemos sempre responder: voltem-se totalmente para Deus. Vejam como o texto nos ensina isso, irmãos, agora, olhando para os versos 15 a 17 da passagem. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Aliás, continue a leitura comigo, já com a Bíblia aberta, nos versos 15 a 17 da passagem. Assim continua o texto. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fariseus e herodianos queriam colocar Jesus contra a parede. Mas é claro que Jesus não se deixaria vencer por eles. O próprio Deus encarnado, Deus de toda a sabedoria, não se veria, irmãos, encurralado pelas artimanhas de gente maligna, influenciada pelo inimigo de nossas almas. Vejam o que Marcos nos conta no verso de número 15. Jesus lhes percebeu a hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque no verso de número 14 nós fizemos a leitura. Esses homens chegaram todos elogiosos diante de Jesus. Chegaram com elogios, com palavras bonitas. Prestaram atenção, irmãos? Mestre, vejam, já começa pela forma com a qual eles se dirigiram ao Senhor. Mestre, forma honrosa, professor, mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, que não te importas com quem quer que seja, ou seja, que eles estão dizendo que o Senhor não leva em consideração a opinião alheia, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor não se deixa influenciar pela opinião dos outros, porque o Senhor olha a aparência, não olha a aparência dos homens. Vejam, irmãos, os elogios, rasgaram elogios a Jesus. Antes, segundo a verdade, tu ensinas o caminho de Deus. Foi assim que eles chegaram diante de Jesus. Mas olha o que Jesus diz a eles agora no verso de número 15. Por que me experimentais? Jesus sabia que eles estavam sendo hipócritas, que aqueles elogios eram elogios falsos, que era linguagem bonita, elogiosa, mas cheia de veneno. Na verdade, aqueles homens queriam pegá-lo, colocá-lo contra a parede, perguntando se era lícito pagar imposto a César ou não. Porque imaginem comigo, irmãos, se Jesus responde que era lícito pagar imposto a César, ele arrumaria um problemão diante da multidão. Por quê? Porque o seu povo, os judeus, odiavam Roma. Roma era o invasor. Roma era o império que submetia o povo de Israel à servidão. Não bastasse isso, a carga tributária romana, a carga de impostos, era muito grande. Onde quer que Roma estivesse com seu domínio, e acreditem, irmãos, Roma dominou grande parte do mundo conhecido de então. Onde quer que Roma estivesse, impostos eram cobrados. E os povos que eram submetidos ao domínio romano odiavam ter que pagar imposto a um povo inimigo. Então imagine comigo se Jesus responde: sim, é lícito pagar imposto a César. O seu próprio povo veria com desconfiança. Opa, epa, que negócio é esse?
Pagar imposto aos inimigos? Agora, e se Jesus respondesse que não era lícito pagar imposto a Roma, com quem ele arrumaria problemas? Com o próprio império. Facilmente ele seria acusado de rebelião, de sedição, de motivar, de fazer um motim contra o império. Esse homem prega que não se deve pagar impostos a Roma. Era tudo isso que os fariseus queriam, para definitivamente o entregarem às mãos romanas. Então, de fato, irmãos, eles estavam tentando pegar Jesus aqui ardilosamente, mas Marcos nos conta, Jesus percebeu a hipocrisia daqueles homens. E então perguntou, por que me experimentais? É muito interessante o que é dito aqui. A pergunta que Jesus faz é muito interessante, porque na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, o verbo que nós temos aqui traduzido na nossa versão revista e atualizada como experimentais, também poderia ser traduzido como tentais. Por que vocês estão me tentando? E quem é o tentador, irmãos? Quem a Bíblia apresenta como tentador? Satanás, o diabo. Então, quando Jesus faz essa pergunta, é como se ele estivesse indiretamente dizendo àqueles homens, por que estão se deixando serem usados por Satanás, pelo tentador? Por que vocês estão me tentando? E aí vem a resposta. Trazei-me um denário para que eu o veja. Um denário era uma moeda, irmãos. A Bíblia diz que um denário equivalia a um dia de trabalho, era o pagamento por um dia de trabalho. E era uma moeda romana. Essa moeda romana tinha gravada em si a imagem do imperador da época e uma frase saudando o imperador como Deus. O imperador da época de Jesus era Tibério César, que governou ali em meados da primeira metade, da primeira década, depois de Cristo. Então vejam, a imagem que havia no denário era a imagem de Tibério César, o imperador romano. E havia uma frase atribuindo ao imperador qualidades divinas. Então Jesus pede essa moeda, pede para que alguém lhe apresente essa moeda, lhe traga essa moeda. E tendo essa moeda em mãos, ele pergunta àqueles homens, de quem é esta efígie, ou seja, de quem é essa imagem aqui na moeda? Qual é a imagem que vocês veem? E qual é a inscrição que vocês veem? E prontamente aqueles homens respondem, é a imagem de César, do imperador. É a imagem daquele que está no controle total do Império Romano. Diante disso, Jesus lhes diz, então, dai a César o que é de César. Ou seja, qual é a imagem que vocês veem na moeda? Não é do imperador? Devolvam a ele aquilo que lhe pertence. Outra particularidade interessante aqui do texto grego. Nós lemos aqui como dai a César, o verbo é dar. Mas uma tradução mais fiel para a nossa língua portuguesa, do grego, desse verbo que aparece aqui, é devolver. É como se Jesus dissesse, se é dele, devolvam a ele. Em outras palavras, Jesus está reconhecendo, irmãos, a legitimidade do governo de César. É como se Jesus dissesse, sim, há autoridades nesta terra que foram constituídas por Deus. E por terem sido constituídas pelo Pai, vocês precisam cumprir com as suas obrigações. Se elas cobram de vocês impostos, paguem os impostos. Se em sua autoridade, em sua legitimidade, elas demandam de vocês coisas que vocês podem fazer, façam. Não vamos nos esquecer, irmãos, que o próprio Jesus pagou imposto quando cobraram sua comitiva. Estão lembrados disso? Ele reconhece a autoridade do governo humano. Ele diz, dai a César o que é de César. Se a imagem é dele, devolvam a ele aquilo que ele cobra de vocês. Aí vem a parte surpreendente.
Porque Jesus poderia ter parado a resposta aqui, concordam comigo? Se eles estão perguntando se é lícito pagar ou não imposto a César, e ele responde, sim, devolvam a César o que é de César, ele poderia parar a resposta aqui, está respondido. Mas olha o que vem na sequência. A resposta não para aqui. O que ele diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual era a imagem na moeda? A de César. A moeda com a imagem do imperador deve ser devolvida ao imperador. Mas é interessante, irmãos, a Bíblia diz que o ser humano é imagem de alguém também. Não diz? A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de alguém. Que alguém é esse? Deus. Então Jesus diz, se a imagem do imperador na moeda deve levá-los a devolver a moeda ao imperador, vocês que são imagem de Deus, devem devotar a vida de vocês a Ele. Devolver por completo a vida de vocês, submeterem-se por completo a Ele. Se a moeda que traz a imagem de César deve ser devolvida a César, com submissão à sua autoridade, a humanidade, que é a imagem de Deus, deve devotar-se a Deus. Deus é a autoridade maior. A Ele todo ser humano deve se submeter. A resposta de Jesus, irmãos, é simplesmente fantástica. Porque é capaz de calar aqueles homens no mesmo instante. É como se Jesus dissesse, vocês estão muito preocupados com as responsabilidades desta terra. Se vocês querem saber, sim, é lícito pagar imposto a César. Mas mais importante do que isso, ó fariseus e herodianos, é devotar toda a vida a Deus. É o que vocês têm feito? É o que vocês demonstram fazer? E é claro, irmãos, pela postura daqueles homens, é evidente que a resposta seria não. Jesus os cala com uma simples afirmação. Portanto, não é de se estranhar a afirmação final do verso 17, né? E muito se admiraram dele. É assim, irmãos, que nós devemos responder aos incrédulos que tentam nos apanhar, que tentam nos pegar, nos colocar contra a parede, que nos acusam, que mentem contra nós, que nos difamam, que zombam da nossa fé. Jesus nos ensina como nos portar, respondendo, voltem-se totalmente para Deus. Voltem-se totalmente para Deus. Devotem a vida de vocês ao Senhor. Algumas aplicações e aí terminamos. Com que frequência, irmãos? Sob a autoridade de Jesus, nós temos anunciado ao mundo perdido a necessidade de se voltar totalmente para Deus. Qual foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que você pregou o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem? Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que debaixo da autoridade do nosso Senhor, com sabedoria de Deus, você conclamou os perdidos a devotarem a sua vida ao Senhor, a dar ao Senhor aquilo que é dele? O próprio ser humano, criado à sua imagem e semelhança. A nossa pregação deve ser essa, irmãos. Ó ser humano, ó homem, criado à imagem e semelhança de Deus, devote a sua vida a Ele. Volte-se para Ele. Viva para a glória dEle. Mas como pregaremos, irmãos, se não vivemos isso? Você tem vivido integralmente para a glória de Deus? Tem devotado sua vida por completo a Deus? Devolvido a Deus o que é de Deus, ou seja, sua própria vida e existência?
Como nós pregaremos, irmãos, se não vivermos aquilo que pregamos? E aqui está, por fim, uma boa demonstração do que é servir a Deus. Para pegar o gancho do texto, nós não podemos perder de vista essa aplicação. Jesus nos diz: devemos devotar toda a nossa vida ao Senhor, mas também nos ensina nessa passagem a honrar aquilo que nos é pedido neste mundo, das autoridades que foram constituídas por Ele. Então, uma pergunta que eu faço, aproveitando a passagem que o texto está nos ensinando, aplicando a nossa vida é: nós temos honrado a Deus também nisso? Pagando os nossos impostos direitinho? Honrando com as despesas que nos são exigidas no país que vivemos direitinho? Nós fizemos a leitura da carta de Pedro na liturgia e vimos Pedro nos dizer, quando nós nos submetemos às autoridades: os gentios não terão do que nos acusar. Ou seja, quando nós somos bons cidadãos neste mundo, irmãos, cidadãos exemplares, a chance de nos colocarem contra a parede diminui drasticamente. Sabe qual é o problema? É que tem muito crente enrolado por aí. Que não cumpre com sua palavra, que só nega imposto, que não honra com as responsabilidades civis, que sempre está procurando um jeitinho de driblar a legislação. E aí nós damos munição aos gentios para nos apanhar em contradição, apontar o nosso mau testemunho. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Viva para a glória de Deus, irmãos, honrando também as autoridades que foram por Ele constituídas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, que Ele nos ajude a viver essa vida totalmente devotada a Ele, entre outras coisas, honrando também as autoridades por Ele mesmo constituídas. Que nós vivamos para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Amém.